Essa eliminação está em muitas camadas. Marcelo, eu vou ser muito sincero para você. Porque é um ano que começa totalmente diferente do que acaba. Por que eu digo isso? Porque é um Arthur Jorge que tem ali praticamente um litígio com o testor. Uma briga ali declarada. De que ele querendo ser valorizado, querendo aumento de salário, o testor dizendo que já tinha aumentado o salário dele, e acusa ele de que ele estava forçando uma saída, e ainda até de chegar a jogadores como Gregory Savarino, e dizer que já estava fechado com a equipe do Qatar e que queria levar eles. Depois dessa finalização, ele tinha um contrato de mais um ano para cumprir. Acaba rompendo seu contrato, a equipe dá e acaba pagando a sua multa e leva ele. E aí, o Botafogo fica cerca de 54 dias sem técnico. Ele vai no mercado em busca de nomes como Leonardo Jardim, ele busca também Roberto Mancini, busca. O próprio Rogério Ceni chega a ser pontuado. Titi, Tata Martino, Rafa Benítez, muitos técnicos, cerca de 11 técnicos foram ali, que o testor chega a assuntar e conversar, fez quase uma reunião, quase todos eles. O André Jardim chega até a ter uma entrevista e depois ele toma a decisão de que iria continuar no Clube do México, do América do México. E aí, depois de 54 dias, depois de perder uma Supercopa do Brasil, para o Flamengo, por 3-1, e depois de perder uma Recopa Sul-Americana para a equipe do Racing, 2-0 lá em Avejarenda e 2-0 no Estádio Newton, o Santos pintou ali uma cortina de fumaça, o nome Renato Paiva, técnico português, que aparentemente os técnicos portugueses, como Luiz Castro, Arthur Jorge, que tinham feito sucesso dentro do Botafogo e tentaram repetir a mesma dose. Mas não foram averiguar os últimos trabalhos do Renato Paiva. Renato Paiva não tinha nada a ver com o que o Botafogo é. Um Botafogo propositivo, um Botafogo forte, um Botafogo way. E aí foi um trabalho pífio e fraco. E esse Renato Paiva ainda tinha boas peças. Ainda dentro desse elenco do Gregory, ainda tinha dentro desse elenco o Igor Jesus. Mesmo com a saída de Almada e de Luiz Henrique, era uma base muito forte. Uma base com o João, Vitinho, Barbosa, Jair, que entrou e entrou muito bem. Do outro lado, Alex Telles. No meio de campo o Gregory, Savarino e o Marlo Freitas. À frente tinha ainda o próprio, de um lado, o Matheus Martins, aí chegou o Arthur. Ainda tinha o Igor Jesus. Então, uma base muito boa. Ele não conseguiu tirar desse time algo de bom. E foi um Botafogo pífio dentro da primeira fase da Libertadores da América. E por isso que está caindo agora. Por isso que está caindo nesse momento, Marcelo. Porque não conseguiu ser uma equipe competitiva fora de casa, como vinha sendo antes, no ano passado, quando jogava dentro do Monumental, jogava no Centenário, jogou no Morumbi, jogou no Allianz Parque, jogou como Botafogo em todos os lugares, e não conseguiu jogar dentro dessas Libertadores da América. Conseguiu vencer por 2-1 a equipe do Carabobo, da Venezuela, no último lance com o gol do Cuiabano. Perdeu para Laú, que não ganhava uma partida de Libertadores da América há 8 anos. 8 anos a Laú que não ganhava uma partida de Libertadores ganhou o atual campeão da América. Então já era uma camada, já eram elos que vinham se ligando, mostrando que a temporada do Botafogo não era uma temporada boa, que não era uma temporada de bater em final de Libertadores. Porque os elos iriam se ligando. Perdeu para o Estudiantes, na falha do João, e só venceu o Carabobo fora. E depois, nos jogos da volta, Igor Jesus sendo decisivo ao lado do Savarino, ao lado do Álvaro Montoro, contra o próprio Estudiantes e a própria Laú dentro de casa, com 1 a menos, conseguindo vencer. Mesmo assim, tirando todas essas camadas, foi para uma nova competição, não é, Marcel? As oitavas de final de Libertadores é uma nova competição. Mas mesmo assim, não conseguiu ser a equipe de longe, que era da temporada passada. Voltou a ser aquele Botafogo que fora aquele Botafogo que fora de casa não leva medo a ninguém. Hoje a gente viu isso. Ah, tinha altitude, Botafogo foi assaltado, como muitos vêm utilizando essa frase, que para muitos não foi pênalti. Eu discordo. Para mim foi pênalti. O braço do Marlon Freitas estava ganhando espaço. Mas eu entendo o torcedor reclamar. Dizer que esse pênalti não costuma ser marcado. Eu entendo. Ok. Mas foi marcado. E mesmo assim o Botafogo, com 1 a mais, não conseguiu ser aqui. De longe, aquele Botafogo. Porque, outrora, em uma final de Libertadores, venceu com 10 em campo. Longe do estágio do Newton Santos. E agora com 1 a mais, não conseguiu. Então foram muitos elos que foram se ligando. E agora posso pontuar também sobre o David Ancelotti.
O David Ancelotti é um técnico muito novo. Foi o primeiro trabalho. E o Botafogo tá sendo a sua sala de experiências. Tá sendo o seu laboratório. Só que o Botafogo não é lugar para ser laboratório de ninguém, né, Marcelo? Vou ser sincero. O Botafogo é o atual campeão brasileiro e campeão da América. Aqui a pressão é muito grande. E não importa o sobrenome dele. Não. Quem conquistou tudo foi seu pai. O torcedor do Botafogo vai cobrar dele também. Então hoje a derrota também passa por ele. Parece muito com o estudante que está ainda no seu 5º período. E hoje a aula foi para ele de como jogar na altitude. E ele seria reprovado. Né, Marcelo? Fazendo esse laboratório no Botafogo, que não é lugar. Nada contra o Ancelotti. Eu acho que ele mudou muito a forma do Botafogo de jogar. Isso já me vinha causando um pouco de receio na sequência do seu trabalho. Muito por conta de que era um mid-campo muito espaçado. Um mid-campo que não conseguia se conectar. O Gregor fez muita falta no jogo, como hoje. Ninguém ainda conseguiu ter ao lado do Marlon Freitas essa nova dúvida. Parece que ainda não conseguiram se entrosar. O pior em campo para mim foi o Danilo. Muito mal, amarelado. E jogou até o final mesmo assim. Para mim ele já era preta e saída há muito tempo. Marlon Freitas também não conseguiu fazer essa conexão da zaga aos jogadores do ataque, que eram o Matheus Martins e o próprio Arthur. E aí o Botafogo acabou culminando e caindo diante da equipe da LDU. Infelizmente. Agora, colar os cacos. Vou tentar dar a volta por cima. Porque ainda tem muito campeonato brasileiro. Tem quase um turno inteiro. Botafogo tá lá atrás. Tá lá na 5ª colocação. A 14 pontos. Do líder. E tem a Copa do Brasil como uma chance de levantar a taça. E voltar a amar a Libertadores da América no ano que vem. Porque nem Copa do Brasil o Botafogo tem garantido. Muito por conta do mau planejamento. De achar que o Carioca é só uma pré-temporada que não importa. Beleza. Não importa. Não se classificou nem pra Taça Rio. Que agora não tem vaga garantida nem na Copa do Brasil. E não tem vaga garantida nem na Libertadores da América.